Amém? Eu quero falar com você um pouquinho da Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aí, seja ela digital, seja ela de papel, física. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, eu quero trazer aquilo que o Senhor vem ministrar aos nossos corações, que diz assim o texto: importa que me glorie, na verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser nas minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo e da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força, aleluia. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegrias nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto, sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Cara, esse texto de Paulo, ele me abençoa demais. Paulo aqui nesse texto, ele está mais uma vez defendendo o seu apostolado para a igreja de Corinto. Dessa vez ele está dizendo justamente para essa igreja de Corinto, uma igreja que estava em divisões, problemas doutrinários, problemas morais. E Paulo, ele vem defender o seu ministério. É uma igreja que havia sido fundada por Paulo há mais ou menos de 3 anos. E começou a se desviar dos seus padrões, da conduta, da doutrina que Paulo havia estabelecido para aquele templo através da palavra de Deus. O texto vem nos dizer o seguinte, que Paulo ele passa pela maior exaltação que um homem pode passar na vida. E ele não volta dessa experiência nem orgulhoso, muito menos soberbo. Ele volta e diz o seguinte no texto: eu vou falar para vocês sobre um espinho. Olha o que Paulo vem dizer. Eu vou falar para vocês sobre um espinho que eu tenho na carne. E aí ele continua a dizer, eu vou dizer aquilo que Deus me revelou. Mas sabe o que me chama mais atenção nesse texto, querido? O que me chama a atenção nesse texto aqui, e o que nos causa espanto, o que nos causa às vezes até tristeza, é o que nos causa curiosidade nesse texto. A pergunta é: o que te causa mais curiosidade nessa história? A experiência do paraíso que Paulo vem relatar, ou descobrir qual é o espinho do Paulo? E eu respondo para você: a gente quer saber qual é o espinho na carne do Paulo, querido. A gente quer saber qual é o problema da carne do Paulo. Desde pequeno eu vejo pessoas pregando, preocupadas
e querendo descobrir qual era o espinho na carne de Paulo. Nós queremos saber qual é o podre da carne de Paulo. É interessante isso. Qual era o defeito? Qual era o problema? Qual era a deficiência? Agora, preste atenção numa coisa. Vamos imaginar que descobríssemos qual era o espinho da carne de Paulo. Que nós descobríssemos qual era esse problema. A Bíblia não relata, teólogos tentam levantar várias suposições, mas a Bíblia não a Bíblia não diz sobre isso. Mas vamos supor que nós descobríssemos qual era o espinho de Paulo. A grande pergunta aqui hoje é: o que isso acrescentaria em nossas vidas? Isso nos acrescentaria o que, queridos? Nós cresceríamos o que sabendo sobre o espinho do Paulo? Mas vamos aqui pensar que ele compartilhasse as coisas celestiais. Que ao homem não pode referir-se, como diz o texto. Ah, querido, nós seríamos edificados. Nós seríamos alimentados. Nós seríamos cheios de Deus. Mas entenda-me bem essa frase, mas o que nós tornamos como homem, como sociedade, como humanos, o que nós temos nos tornado, nos faz olhar ou darmos valor para aquilo que não edifica. Nós hoje como sociedade nos tornamos pessoas que damos valor para aquilo que não edifica, para aquilo que não santifica. Nós valorizamos aquilo que não tem valor algum, querido. E eu vim hoje para bater, hoje eu vim com o machado afiado. Nós valorizamos aquilo que não tem importância para o reino. Nós somos consumidores de informações que não nos acrescentem nada. Tá doendo aí? Não sai daí não. Nós consumimos informações e situações que não nos acrescentam nada nas nossas vidas. Nós nos tornamos ou temos nos tornado um depósito de lixo emocional. Tudo que entra internamente em você, uma hora você vai pôr para fora. Primeiro, nós nos tornamos vítimas desse lixo. Depois nos tornamos produtores desse mesmo lixo emocional. E isso é muito sério. Isso tem um peso muito grande sobre as nossas vidas. Nós nos tornamos consumidores, depois nos tornamos produtores deste mesmo lixo. A cultura do lixo é a nossa cultura, querido. Nós estamos preocupados com o espinho na carne dos outros. Estamos preocupados com o espinho na carne do nosso irmão. Agora, posso te dizer algo? Algo que você vai se surpreender. Eu vou te fazer aqui um relato. Eu vou te fazer um relato aqui. Vou chegar até perto da câmera. Todos nós temos espinhos na carne. Todos nós temos espinho ou espinhos na carne. Isso é um relato que eu estou fazendo para você, não é nenhum segredo. E a questão é que queremos ser massageados por causa de nossos espinhos. Queremos ser massageados por causa dos nossos problemas. Quando não estamos preocupados com o espinho dos outros, dos nossos irmãos, queremos supervalorizar os nossos espinhos. Isso é grave. Ao ponto de muitas das vezes nós nos vitimizarmos por causa dos nossos espinhos, querido. Porque os nossos espinhos são maiores do que os dos outros. Porque os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Ah, porque você não sabe meu sofrimento, pastor? Ah, porque você não sabe o que eu estou passando? Nós supervalorizamos os nossos espinhos.
Nós supervalorizamos os nossos problemas. Nós supervalorizamos tudo que vem à questão que é contra nós. Paulo falou de tudo na palavra, querido. Paulo falou do amor de Cristo. Paulo falou da graça de Cristo. Paulo falou do poder do Evangelho, aleluia. E sabe o que nós focamos? Nós focamos em saber qual era o espinho da carne de Paulo. E isso é triste. Em Gálatas 4, 13 e 14, o texto vem dizer assim, Gálatas 4, capítulo 4, verso 13 e 14, vem dizer assim: estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho? Paulo dizendo, verso 14, eu fui para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isto me desprezastes, nem rejeitastes. Antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Eu acho esse texto fantástico. Eu não tenho, querido, ideia o que era esse espírito de Paulo. Eu não tenho. E eu creio que você também não tem. Pecado ou não pecado, fraqueza ou não fraqueza, problema físico ou não problema físico, fraqueza espiritual ou não fraqueza espiritual. O texto diz que quando ele chega na Galácia, ele chega por causa deste problema. E entenda uma coisa que eu vou falar para você. O espinho não o impediu, preste atenção, o espinho não o impediu de anunciar o Evangelho. Aleluia. Esse texto me abençoou demais. O espinho da carne de Paulo não o impediu de anunciar o Evangelho de Cristo para a igreja de Galácia. Ou seja, não há problemas na sua vida de origem, querido. Ou seja, ela espiritual ou não, que possa impedir você de ser você para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir para você. Não há problema na sua vida de origem espiritual ou não, que possa impedir você de ser você para a glória e honra de Jesus Cristo. De fato, Paulo, com espinho ou não, com enfermidade ou não, entenda bem, com enfermidade ou não, ele foi Paulo. E até hoje, ele abençoou a minha e a sua vida. A grande pergunta hoje para você é que esse espinho na sua vida, você determina o quanto ele vai doer. Você pode se vitimizar e gritar e soar para os quatro cantos da terra, paralisar a sua vida por causa disso. Você pode ser mais uma ou mais um por causa desse problema, por causa dessa angústia, por causa desse sofrimento. Ou você pode fazer como Paulo. Tenho problema sim, mas esse problema só me faz lembrar que eu sou humano, aleluia. Que eu sou dependente de Deus. Todas as vezes que eu quero me engrandecer, vem esse espinho na carne e me lembra que eu sou dependente dele, que eu sou dependente de Deus, que eu sou dependente da graça dele e que nada pode mudar isso, com espinho ou sem espinho. Esse espinho não pode paralisar aquilo que Deus determinou para minha vida. Você pode suportar isso, querido. Você pode suportar toda a tristeza. Ah, mas eu sou fraco. Você é fraco porque você determinou que é fraco. Porque Deus não criou ninguém fraco. Deus criou um homem e mulher fortes para suportar todo problema e tribulação. Você tem Cristo na sua vida, cara. E quando nós temos Cristo,
Nós podemos passar por todo o vale. Ele continua sendo o nosso pastor, como diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E aí o texto continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Aleluia! Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei como foi o teu dia hoje. Talvez você estava numa angústia a ponto de querer largar tudo, mas Deus está dizendo: ei, eu sou contigo. Esse espinho não é para te matar. Esse espinho é para te lembrar que você é dependente dele. Aleluia! Esse espinho é para você lembrar que ele é Deus e que você só vive e respira através dele. Deus, ele continua sendo Deus, querido. E você determina o quanto esse espinho vai doer. Posso te dar um conselho? Para de dar ouvido para as coisas que não são edificantes. Para de emprestar o seu ouvido para pessoas de Satanás. Para de dar ouvido para as coisas que não te edificam. Começa a ouvir as coisas espirituais. Aleluias. Começa a se ligar no trono da graça. Começa a se ligar no trono do Espírito Santo. Muitas vezes damos ouvidos para as coisas supérfluas que vêm nos destruir. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Isso me edifica, isso me abençoa, isso me traz alimento espiritual? Não. Então eu não quero ouvir. Então eu não quero saber. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, querido. Porque eu aprendi, levei uma coisa comigo, um pastor me disse algo, uma frase que eu guardo comigo. Tudo que é nobre, urgente e eterno, você não precisa nem pedir confirmação de Deus para saber que é de Deus. Vou repetir. Tudo que é nobre, urgente e eterno, você não precisa nem pedir confirmação de Deus para saber que é dele. Pastor, o que é nobre, urgente e eterno? Por exemplo, abençoar um mendigo na rua é nobre, é urgente e é eterno. Perdoar pessoas, isso é nobre? É nobre. É urgente e é eterno. Que nós possamos carregar esse espinho que nós temos, todos nós temos, mas que nós possamos entender que com Deus nós suportamos todas as coisas. Eu determino o quanto esse espinho vai doer na minha vida. Eu determino o quanto ele pode me paralisar ou não. E eu já determinei na minha vida que ele não vai paralisar aquilo que Deus tem na minha vida. Eu já determinei que ele não vai paralisar aquilo que Deus tem na minha casa, na minha família e no meu lar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero abençoar essas vidas que aqui ficaram, Pai. Senhor, essas pessoas que muitas das vezes estão tristes, magoadas, aflitas, a qual o espinho na carne está doendo. Eu quero abençoar e, Senhor, pedir que o Senhor entre nos corações. Que o Senhor coloque vida sobre elas. Que o Senhor repreenda todo desânimo, toda palavra ao contrário, toda vontade de morte, de suicídio, de depressão. Eu repreendo hoje em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito da morte que sondava as vidas daqueles que estão, Senhor, deprimidos. E eu declaro vida, vida com abundância. Ah, queridos, eu declaro a ressurreição de Cristo. Eu profetizo vida sobre a sua casa. Eu profetizo vida sobre a tua família. Eu profetizo vida sobre o seu lar. Eu profetizo vida sobre aqueles que estão aí. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre a tua casa, estão sobre o seu lar, estão sobre a sua família. Você pode suportar, como diz esse louvor, escuta aí. Escuta um pouquinho.
Esse louvor é profético. Escute isso. Pregador Lu, esse cara é profético. Você gostando ou não do ritmo, a letra é profética. Guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti. Que você possa receber essa bênção sobre a tua casa. Que você possa receber a vida do Espírito Santo. Eu vou ficando por aqui. Se essa palavra abençoou a sua vida, se essa palavra falou com você, compartilhe. Abençoe outras pessoas. Desde já eu te agradeço por ter ficado aqui conosco. Quero agradecer o meu sonoplasta aqui, ó. Esse aqui é meu técnico de som, ele me abençoa demais. Meu parceirinho. Que Deus abençoe você, ó. Um grande beijo no seu coração. Amanhã o pastor Daniel tá por aqui. Domingo às 18 horas, ajuntamento. Eu te espero lá. E vem muitas novidades por aí, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo no coração e guarde essa palavra. Você já pode suportar. O espinho só dói o quanto você determina. Se você determinar que você não vai morrer por causa desse espinho, você vai viver as bênçãos de Deus. Um grande beijo, Deus abençoe em nome de Jesus.